campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro da esperança, do trabalho, da dedicação, do companheirismo, da parceria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós temos uma tarefa, meus irmãos, que é maravilhosa, que é uma tarefa linda de falarmos um pouquinho mais do prefácio dessa obra, do que significa essa obra para a doutrina espírita, para os livros, que foram escritos por Chico Xavier, por Emmanuel. E nós vamos hoje fazer um trabalho que é a leitura dessas duas orelhas que estão aqui nesse livro, na capa e na contracapa. Isso nos incentiva a fazer em todas as obras. Todas as obras que nós vamos estudar, que nós vamos trabalhar, que nós vamos conhecer, é importante que se leiam essas sinopses, porque elas falam do autor muitas vezes e também da obra, que foi escrita através desses irmãos. Então, a orelha aqui da capa diz assim: é um texto da ata de fundação da Comunhão Espírita Cristã em 18 de abril de 1959. Vamos conhecer então um pouquinho dessa casa. Em 1959, Chico Xavier estabeleceu residência em Uberaba, onde residiu até desencarnar. E junto de outros valorosos companheiros, no dia 18 de abril desse mesmo ano, fundou uma sociedade com o objetivo de propagar o Espiritismo por meio do ensinamento doutrinário falado e escrito, notadamente com base na difusão de mensagens do plano espiritual. Atenta aos princípios codificados por Allan Kardec na revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A casa foi registrada com o nome de Comunhão Espírita Cristã, instituição sem fins lucrativos, que ininterruptamente, até os dias atuais, mantém suas atividades em favor de todos os que procuram o estudo teórico, experimental e prático do Espiritismo e a assistência social, a fim de proporcionar auxílio aos necessitados, sem discriminação de crença, raça, sexo e cor, em seus diversos departamentos. Que lindo, né, meus irmãos? Então, esse texto aqui é de 1959. Como essa obra foi escrita em 1964, logo depois, então, da fundação, 5 anos depois da fundação da casa de Chico Xavier, da casa Comunhão Espírita Cristã. E na contracapa, nós temos uma parte do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o livro da Esperança é uma homenagem ao centenário, nós vamos ler então o prefácio do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como é lindo esse texto, ditado pelo Espírito da Verdade. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Em verdade, eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Lindo texto. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos associam-se a elas. Homens,
Sejam bem-vindos ao divino concerto. Toquem a lira com suas mãos, unam suas vozes num hino sagrado e que esse hino seja escutado de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos sempre junto a vocês. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo de seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Esse texto é emocionante, meus irmãos. Nós temos que cuidar para não irmos às lágrimas, né, de emoção quando a gente lê esse texto aqui do prefácio do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, dando sequência no nosso trabalho, nós vamos ler a prece que está no prefácio do Livro da Esperança. A prece que Emmanuel nos traz. E diz assim: há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos a caridade e a fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Olha o que diz Emmanuel nesse parágrafo, meus irmãos. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhemos. Lindo demais. Agradecemos-te esse livro em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime, que te revive a presença entre nós. Deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Que texto lindo nessa oração. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a termos nos próximos dias
as reflexões que traz o livro da esperança para todos nós. Como diz Emmanuel, a todos nós caídos, que estamos tentando levantar o nosso espírito na caminhada luminosa da doutrina espírita, que estamos tentando reerguer o nosso espírito nos dias desafiadores a qual todos nós enfrentamos, mas na confiança que essa doutrina nos arrebata, nos impulsiona, nos mostra o futuro, nos traz esperança de dias melhores. E na confiança de que o Cristo está conosco a cada segundo da nossa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site